Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CX Talks e hoje é um dia muito especial. Hoje o episódio ele é para falar sobre o Dia do Cliente, que aconteceu agora no dia 15 de setembro. E o convidado de hoje não poderia ser outra pessoa, senão a nossa querida Aninha, que é um baita exemplo aqui, vencedora do Prêmio Foco no Cliente esse ano, que é uma atitude que ela demonstra no seu dia a dia desde que ela chegou aqui. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dela e vocês vão entender que isso vem de muito antes da época da Nuveto. Então, para a gente começar, Aninha, vamos voltar lá atrás. Você ainda menina, mas quando você era ainda mais menina, 17, 18 anos, no seu começo de carreira, se você tivesse algo para falar hoje para aquela Aninha de 17, 18 anos, agente de contact center, o que você falaria? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer falar aqui hoje no CX Talks, principalmente com você, que é uma pessoa que eu trabalho há algum tempo e que eu admiro. Pensar no que eu falaria para mim de 18 anos, acho que eu falaria para eu confiar um pouco mais em mim mesma. Lá comecei a trabalhar aos 18 num call center e eu era, para quem me conhece hoje, acho que é difícil imaginar essa versão, mas eu era muito tímida. Eu quase não falava nada. Se imaginar. Para quem me conhece hoje, que tem que quase me segurar para parar de falar, mas eu não falava nada. Eu era o tipo de atendente no call center que eu chegava, eu sentava na minha PA, fazia meu trabalho e eu ia embora. E aí eu falava com as pessoas ali perto de mim, mas eu tinha muito medo de errar, medo de, não sei, do que eu falar. Eu trabalhava numa operação de vendas, imagina, era vendas de segunda linha de telefone fixo. Era horrível, assim, então eu tinha muito medo. Então o meu conselho para mim mesma, né, era que eu confiasse mais em mim, que eu tivesse um pouco mais de segurança. Acho que, lógico que essa confiança veio com o tempo, mas se eu pudesse dar um conselho para mim, era confie mais em você, que tudo vai dar certo lá na frente. Não, legal. E assim, desde muito cedo você começou a ter essa tratativa direta com o cliente, tá na linha de frente com os clientes. Iniciando a sua carreira como agente numa empresa de contact center. E conta pra gente como é que a sua carreira agora sim se desenrolou e até chegar nos dias de hoje. Você como uma consultora que trabalha em grandes projetos para grandes empresas, tocando justamente em como as empresas atendem melhor os seus clientes. Como é que você chegou até aqui? Como é que foi a sua formação e principalmente a sua experiência na linha de frente atendendo os clientes? Não, legal. Então eu comecei lá com os 18 anos, eu trabalhava atendendo, né, vendendo segunda linha telefônica. Imagina, ninguém quer uma linha fixa, eu tentava vender a segunda linha telefônica. E aí eu falo que o call center para mim foi uma escola. Basicamente tudo que eu sei hoje, a base foi ali naquele meu primeiro emprego no call center lá aos 18 anos. E aí eu atendi por 9 meses e eu tive uma supervisora que viu alguma coisa em mim que eu não via, essa timidez que eu tinha ali, esse medo. E ela falou, não, você tem que fazer um processo seletivo para você ser supervisora. E eu vou sair daqui e você vai assumir meu lugar. Então imagina, na minha cabeça, né, eu tinha 18 anos, meu primeiro emprego, e o desafio era, você vai assumir o meu lugar. Ou seja, eu seria chefe dos meus amigos. Quantas pessoas eram? Eram umas 20. Peraí, com, sei lá, um ano de experiência de trabalho. 9 meses. 9 meses? 9 meses. Você estava prestes a assumir uma equipe de 20 pessoas. Sim, e aí eu fiquei assim, por que eu, né? Exato, eu falei, por que eu? Eu aqui, ninguém fala comigo. E aí ela falou, não, você vai fazer o processo seletivo, você vai passar e vai dar tudo certo. E aí eu fiz o processo seletivo e passei. E eu assumi a minha equipe. Então, no começo foi muito difícil, porque eu sabia o que eles faziam de errado. Eu sentava do lado deles, então eu conhecia. Eu falava, olha, comigo não vai ter como vocês fazerem muita coisa errada, porque eu sei, né, o que vocês estão fazendo. Mas foi uma experiência, assim, muito transformadora para mim. Foi minha primeira experiência como líder, porque eu nunca tinha trabalhado liderando ninguém, principalmente os meus amigos. Foi um desafio, porque alguns receberam bem, outros não tanto. Mas aquilo me ajudou muito. Eu já estava com 19 anos, já, né? 19 anos, tinha 19 anos. Já. Nossa! E aí eu fiquei por um ano, quase um ano e meio como supervisora. Depois disso eu assumi outras equipes, foi criado uma nova equipe de atendimento ali, para um novo grupo de vendas, e eu assumi essa equipe também. Também eram vendas ativas. E eu assumi um grupo mais jovem, então foi um pouco mais fácil, porque
eu tinha pessoas mais jovens do que eu, né, com 18, eu estava com 19. Então, até os 20, 21, mais ou menos, eu trabalhava ali como supervisora. E aí, operação de vendas. Uma operação de vendas. Certo. Vendas da área de telefonia, era linha telefônica, planos de internet, para casa, né, internet residencial. E aí, depois eu fui para a área de EMAS e projetos. E era um mundo totalmente diferente, né? Eu comecei, quando eu era supervisora, eu resolvi estudar e fazer uma faculdade de recursos humanos. Porque na minha cabeça, eu faria uma pós em gestão de pessoas depois. Eu tô com uma equipe, eu tô gerindo pessoas, eu vou fazer gestão de pessoas depois. Certo. E aí, aconteceu que o meu coordenador ali da operação, ele foi promovido para ser o gerente dessa área de EMAS e projetos. E ele precisava de uma pessoa que cuidasse de processos da operação, que fosse a ponte ali entre o nosso call center e o cliente. Perfeito. Para fazer melhorias em processos operacionais, pequenos treinamentos, projetos pequenininhos ali que só envolvessem treinamentos ou crescimento de 1 ou 2 posições no call center. E aí ele me convidou para ir para essa área. E aí, gestão de pessoas ficou lá em segundo plano. O meu curso de RH ficou lá, porque eu comecei a trabalhar Você é formada em RH. Sou formada em RH, sim. Perfeito. E aí, eu fui cuidar de projetos. E aí, gestão de pessoas ficou em outro plano. Eu falei, não vou mais ter equipe, então eu vou ficar aqui. E aí, eu fiz Esses projetos, desde então, eram projetos para melhorar o atendimento ao cliente de alguma forma. Exato. Então, tudo que fosse mudar o processo. O cliente falou, a gente vai lançar um produto novo. Precisa treinar a operação. Então, eu cuidava desse projeto para implementar essa mudança. Desde mudar ali a intranet, né, que seria ferramentas, tipo a gente tem a parceria com a Bidu hoje. Então, desde preparar o material para que aquilo subisse na intranet, alinhar com o time de treinamento, falar com supervisores, estar ali na operação no primeiro dia, eu acompanhava isso. E aí, depois de um tempo, eu fiz um outro processo seletivo lá e assumi uma cadeira de gerente de projetos mesmo. Não mais projetos voltados para processos, mas para implementação de grandes operações. Então, vamos crescer uma operação em Salvador, 200 posições de atendimento. Então, eu gerenciava esse tipo de projeto, desde a contratação das pessoas até a implementação. Então, falava com RH, com treinamento, com o pessoal de TI, infra, tudo. Então, segura um pouquinho nesse ponto. Montar a operação, contratar as pessoas, RH, etc. Isso para os diferentes tipos de operação. Tem uma operação de saque, de ouvidoria, de vendas. Quando você monta uma operação dessa para um cliente importante, o que você buscava? Qual que era a demanda para o RH em termos do perfil de pessoas que você colocaria dentro daquela operação? Ou seja, você tinha a obrigação de montar uma operação que fosse atender bem a um cliente. Qual que era a sua premissa de contratação, o perfil, as características que a pessoa precisava ter para você saber, putz, esse aqui vai performar, eu vou conseguir, com esse material humano, entregar o atendimento que essa empresa espera? Sim, a gente olhava principalmente a experiência dessa pessoa. Contratava-se muitos jovens, eu acho que é o perfil do call center de uma maneira geral, mas se eles contratavam gente sem experiência, mas principalmente para operações de vendas, pessoas que tivessem experiência com aquele perfil de atendimento. Então a gente tinha operadores que eram muito bons com vendas e outros não tanto. Eu era uma que estava numa operação de venda, mas eu não tinha perfil nenhum para venda. Esse processo seletivo meu ali não E como é que funciona? Uma pessoa que não tem perfil de vendas, uma operação de vendas e ainda é promovida. Como que fecha essa conta? Exato. Eu acho que o que deu certo ali foi no meu processo seletivo. Eu fui bem no processo seletivo, eu tive que apresentar um case. Então eu acho que o que se sobressaiu ali no meu processo seletivo foi a forma como eu me apresentei ali, né? O PowerPoint que eu preparei, a forma como eu me apresentei. Porque se fosse olhar a minha... Até apesar que eu vendia, né? A minha meta era baixa, era tipo 2 linhas telefônicas por dia. Mas eu conseguia vender, mas eu não tinha o perfil de negociação, de persuasão, contorno de objeção. Eu seguia meio que um padrão e eu dava sorte, os clientes compravam. Mas para as operações grandes, com esses perfis de venda, a gente tinha que filtrar, principalmente se a gente estava falando de uma operação que tinha uma meta muito grande ou que tinha um desafio muito grande de crescer. Então, a gente tinha que... o RH tinha que estar ali setado para buscar pessoas mais experientes e com um perfil mais voltado para o que de fato eles iam fazer. Porque o resto é treinamento, né? Mas se ele tem um perfil
mais agressivo para vendas, ele vai performar melhor do que uma outra pessoa que talvez não tenha. Chegou a montar alguma operação de atendimento ao cliente, de ouvidoria, alguma coisa? A gente tinha muito saque, que era para a parte de telefonia mesmo, né? E era uma operação que atendia telefone, então eram tanto chamadas para reclamações, como para resolver coisas que o primeiro nível fazia, né? Ouvidoria eu não tinha, a gente tinha até, eu não cheguei a implementar, até tinha na mesma estrutura de projetos, o pessoal que cuidava de Procon, JEC, e essas implementações, mas eu cuidava do saque. Então tinha operações de vendas e tinha essas operações de saque. Ana, e para essas operações de saque, onde talvez a métrica principal de sucesso de uma operação de saque seja o índice de satisfação do cliente, o NPS, esse tipo de indicador. Existe algum comportamento que você esperava, né, na hora da contratação? Olha, essa pessoa tem que ter esse tipo de comportamento meio que inato para que ela se dê bem e consiga prestar um bom atendimento ao cliente na área de saque? Tinha algum hack desse que você usava? Não, para o saque não, porque o saque eles eram treináveis, né? Eram treináveis. Diferente do time de vendas, que eles tinham que ter um perfil mais agressivo, o time de saque não, era treinamento mesmo. Tinha algumas pessoas que a gente via que estavam ali só cumprindo mesmo o que eles tinham que fazer e outros se destacavam, pediam mais ajuda, né? Estavam mais ali disponíveis para tentar solucionar de fato o problema, mas para a contratação não tinha muito essa diferenciação na hora de contratar o pessoal de saque, não. As competências eram desenvolvidas ali dentro da operação no dia a dia. Exato. Legal. Legal. Bom, então você começou como agente de contact center, em menos de um ano foi promovida para supervisora de uma equipe de vendas, depois fez a migração para o time de projetos, onde você cuidava de toda a estrutura para colocar uma operação no ar, RH, infra, contratação de pessoas, etc. Depois, o que vem depois disso? Depois disso, eu me mudei para São Paulo. Essa história é toda em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu sou mineira. E aí, eu mudei para São Paulo, porque eu casei e me mudei para cá. Então, minha vida mudou tudo. Mudou minha vida, minha carreira. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar ainda numa empresa pequena, era uma empresa de consultoria, e eu fui trabalhar ainda como gerente de projetos. Então, eu trabalhava diretamente com o dono dessa consultoria, cuidando de um projeto de automação de algumas coisas num cliente que ele tinha. Então, eu estava gerenciando basicamente esse projeto. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar na consultoria. Meio que eu caí de paraquedas na consultoria. Eu trabalhava para esse dono dessa empresa como gerente de projetos. E aí ele falou, tem uma oportunidade para ficar dentro da consultoria de um cliente meu. Você aceita esse desafio? Era Que tipo de consultoria? Uma consultoria de qualidade CX. Legal. Então, ele era uma consultoria que aí, a gente falando de 11 anos lá atrás, sem tecnologia nenhuma, a gente fazia análises parecidas com o que a gente faz hoje, usando IA, usando Analytics, enfim. Eu tinha um time de monitores que ouviam a ligação, e aí não era ouvir ligação para dar nota no final, era ouvir a ligação para entender o que aconteceu ali naquela ligação, o comportamento do cliente. Então ele tinha um formulário de monitoria para entender comportamento, o que o cliente fez na URA, qual foi, ele escutou todas as opções da URA, ele apertou o 9 ou o 0 direto sem falar com ninguém. Então era uma coisa muito louca que a gente fazia com um trabalho manual e baseado nesses relatórios. Aí o meu time ali na consultoria, a gente fazia as análises e entregava ali para o cliente uma apresentação mensal com os resultados da operação dele. Isso era comum já na época, esse tipo de monitoria voltada para o comportamento do cliente, não para se o agente cumpriu aquele script de atendimento? Não era comum. Na minha percepção, era algo bem disruptivo. Acho que era um passo bem à frente do que o mercado estava fazendo, porque o restante estava fazendo monitoria tradicional, e entregando nota. A empresa que eu trabalhava fazia isso também, monitoria tradicional, e a gente tinha basicamente um call center de monitores. Então tinha uma equipe de supervisores para monitorar ali 30, 20 monitores, gerente de monitores, tinha diretoria de monitoria e tinha essa área que era a área de consultoria, que se baseava nos indicadores operacionais como um todo ali e em análises específicas para entender o comportamento do cliente. Então, inclusive, foi criada uma célula ali que chamava a área de experiência do cliente,
que fazia exatamente isso, entendia o comportamento. E a gente tinha ali celular para fazer teste, para entender ali o teste mesmo. O cliente reclamava, meus créditos acabaram, e eu não sei, não fiz nada. Tá bom, como que esse crédito está acabando? A gente pedia para o cliente dava um celular de teste com crédito, a gente fazia alguns testes ali e entendia, tá acabando por isso, a gente está contratando esse tipo de pacote. Vamos ouvir algumas ligações, vamos tabular aqui nesse, a gente chamava de paper, né, o formulário. Vamos tabular nesse paper esse comportamento desse cliente, vamos entender se isso é um padrão ou se é alguma coisa específica desse público. E aí, baseado nisso, a gente ia trazendo algumas análises, insights, mudando o processo e fazendo muito do que a gente faz hoje, mas era tudo muito manual. Então, para mim, era alguma coisa muito fora da caixa já 11 anos atrás. Ou seja, aquela história de você se colocar nos sapatos do cliente, vocês iam fundo nessa questão. A gente fazia isso bem a fundo mesmo, de testar, de ir até, preciso ir na loja da operadora, que a gente trabalhava com uma operadora. Vamos na loja, vamos entender como o cliente comporta aqui, como que ele compra o chip, como ele compra o cartão, vamos ligar para o cliente. Então, era assim, era um trabalho que era muito detalhado e muito à frente do tempo para... Isso é muito interessante. Eu acredito que muitas empresas até hoje talvez não enxerguem o valor de realmente entender o que se passa com o cliente, entender de fato a experiência do cliente. A experiência do cliente acaba ficando um termo batido, né, no mercado, experiência do cliente, CX, a gente associa muito isso a ferramentas, né, a tecnologias, analytics, CRM, etc. Mas a essência de trabalhar a experiência do cliente está muito nisso que você falou. E uma pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, na sua percepção, a gente comentou que isso era algo disruptivo para a época e que vocês foram um dos pioneiros entregando esse tipo de serviço. Na sua visão, qual tipo de benefício, quem fazia e levava a sério entender a experiência do cliente, quais diferenciais, como que isso se refletia em benefício para essas empresas que investiam tempo, dinheiro e cuidado para fazer esse tipo de análise? O que eu percebia era que a gente tinha, a partir do momento, eu vi que isso é um problema, o crédito do cliente está sumindo, vamos fazer alguma coisa para melhorar? Então, o NPS melhorava, o número de clientes aumentava, então a gente estava falando de uma operadora de pré-pago. Todo mundo tinha pré-pago ali. Então a gente via, é uma operadora muito grande ainda aqui, e a gente via o número de clientes crescendo e a satisfação melhorando. Então, como a empresa que eu trabalhava também media ali a nota de qualidade, depois avaliava a NPS, a gente conseguia acompanhar todo o ciclo. Então, eu conseguia cruzar os dados. A partir do momento que eu mudei esse procedimento, se a gente implementou essa nova funcionalidade, isso impactou de fato? O cliente parou de reclamar sobre isso? Ou ele melhorou a percepção dele ali, dando uma nota melhor no NPS? Ou ligando menos no call center? Eu acho que o indicador, né, melhor ele parou de ligar no saque. Quer dizer que talvez ele parou de ter aquele problema. Pode ligar por outros motivos, mas não especificamente por aquele. Então, o que eu via que acontecia com as empresas é que a percepção do cliente mudava em relação àquele serviço que a empresa prestava para ele. Perfeito, muito interessante. Então, para a gente continuar aqui na sua linha de trajetória, que interessante, você começou na linha de frente com os clientes, uma posição de vendedora. Sim. Depois, uma posição de supervisor, ainda da área de vendas, então treinando as equipes para performarem, as equipes que estão na linha de frente com os clientes. Uhum. Depois, trabalhando projetos, montando operações, tanto para vendas quanto para saque, etc. Também para atender os clientes, para estar na linha de frente, para sentir as dores. E depois você vai para uma consultoria, onde você, de fato, mergulha ali na experiência do cliente, em toda a jornada que ele passa na relação ali com aquela empresa que contratou vocês. Sim. Né, uma operadora, então imagino que seja uma base de clientes gigantesca. E isso vai construindo todo o seu background de entendimento do cliente, de processos, do que faz um cliente permanecer satisfeito, feliz e fidelizar. Qual foi o seu próximo passo depois disso? Aí eu dei um passo que eu achei que eu talvez não fosse dar mais na minha carreira, que é voltar a fazer gestão de pessoas. Eu trabalhei um tempo nessa consultoria e aí surgiu uma oportunidade de ir para uma empresa de pontos, de fidelização.
totalmente diferente do que eu fazia antes, mas era para um desafio que eu achei interessante, que era para cuidar da equipe de melhoria contínua, processos e melhoria contínua. Então tinha uma equipe ali que estava avaliando o atendimento, então o que acontecia no call center, então tá sempre o atendimento, o cliente está sempre no meu caminho. Tá sempre Então essa conectado. equipe, ela basicamente ela avaliava o que estava acontecendo no call center e que impactava o cliente, que a gente podia melhorar em processos dentro de casa. Então, a gente gerava meio que ali um backlog para os times de projetos e TI implementarem de melhoria. Então, o cliente tinha pontos para trocar por viagem. E aí, na hora que ele foi trocar, deu um problema. E aí, meu time ia lá e meio que mapeava para entender que problema era. Era um problema nosso, era um problema do cliente, era um problema no app, era um problema no site. E aí, gerava esse backlog ali de coisas para serem analisadas e serem melhoradas para os times internos trabalharem. Então, a gente gerava demanda para o time interno atuar e melhorar. E aí, depois de um tempo, mudou um pouco a estratégia ali da empresa e eu passei a ter de 3 pessoas, que eu tinha, eram só 3 analistas, eu comecei a cuidar de 15, 18 pessoas. Caramba. Porque a gente... Voltou ali para 19 anos. A gente internalizou o back-office, né, o segundo nível do atendimento, era atendido por uma BPO, só que a gente viu que estava tendo muito problema com a BPO quando a gente falava do segundo nível, que eram processos internos da empresa. Então, não fazia sentido deixar na mão da BPO coisas que a gente tinha que fazer dentro de casa. Então, a gente trouxe para dentro de casa esse segundo nível e aí eu acabei assumindo esse time. E aí, além dos processos, eu tinha um time que cuidava dos clientes de banco, que eram contas de altíssimo valor, que falavam com os nossos parceiros. Então, os parceiros ligavam e falavam com o meu time, que falavam sobre viagem, que era coisa muito cara, ou trocou um produto caríssimo e não recebeu. Também os casos de Reclame Aqui iam lá para esse time. O Reclame Aqui estava um caos, né? Quando eu assumi lá, a gente tinha assim, uma premissa da antiga gestão, que o Reclame Aqui tinha que ser despriorizado. Nossa. Que a gente atendia melhor e mais rápido quem ligasse no call center e que o Reclame Aqui não era para ser priorizado para o cliente entender que se ele falasse no call center ele ia ser atendido mais rápido. Olha que loucura. Meu Deus. E aí você olhava lá, a reputação estava péssimo, era péssimo. E aí depois de um tempo atingiu o RA1000, enfim, mas foi um trabalho de formiguinha, porque como que a gente deixa o cliente que está reclamando, que está muito bravo, com, sei lá, 3, 4 dias para ser respondido, para ter nem uma solução, uma resposta ali no Reclame Aqui, né? Porque não, ele vai entender que se ele ligar no call center, ele vai ser atendido primeiro, então ele não vai reclamar no Reclame Aqui. Ele vai ligar no call center, ele vai no Reclame Aqui. Talvez o pessoal esqueceu que o Reclame Aqui é uma das principais referências na tomada de decisão das pessoas em seguir com a empresa A ou B. Exatamente. Eu mesmo, se eu vou comprar qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é Reclame Aqui. Sim. Eu leio lá, eu olho não só a reputação, eu leio se eles responderam, em quanto tempo, enfim. Que tipo de reclamação. Que tipo de reclamação que tem. E aí era isso. As reclamações que a gente tinha eram tipo assim, troquei meus pontos, tentei trocar meus pontos e não consegui. Não tinha o produto. Era reclamação que era muito boba, que a gente conseguia resolver de um jeito muito simples. Mas que como a gente despriorizou, aquele canal virou uma bomba, né? A gente estava muito mal lá. E aí acabou que a gente começou, não, tá bom, vamos começar de novo, vamos fazer do zero aqui, vamos priorizar o Reclame Aqui. Então o Procon e Reclame Aqui, o Procon eles priorizavam antes, porque ação judicial, enfim, mexe no bolso. O Reclame Aqui ficava de lado, então a gente começou a priorizar também o Reclame Aqui, fazendo ações de responder em até 24 horas, tudo. E a gente fez uma ação que foi muito legal naquela época, que foi gravar alguns vídeos para os clientes mais críticos. Então, assim, o cliente que estava muito apertado, tinha reclamação há muito tempo, a gente começou a gravar vídeo com as pessoas da empresa. Por exemplo, o presidente da empresa gravou vídeo. Aí, direto para o cliente. Então, vamos supor que você fez uma reclamação e eu sou a CEO da empresa, vai gravar um vídeo. Oi, Vitor, eu sou a Ana, CEO da empresa X, tô aqui para te pedir desculpa pelo seu problema, te dizer que ele já foi resolvido e a gente está te dando 1000 pontos de bônus como um pedido de desculpa, espero que você volte a fazer negócio conosco, enfim. Ou seja, o que o Nubank fez, que ficou famoso, das cartinhas para os clientes e tal, sim, vocês faziam lá atrás. A gente fez isso aí, pensando aqui, sei lá, eu tô aqui na 95, então acho que uns 9 anos atrás, uns 8, 9 anos atrás.
A gente fez isso e fez vídeo, acho que para mais de 1.000 clientes a gente gravou isso. Então a gente contratou uma equipe mesmo com câmera, luz, tudo bonitinho assim. E aí a gente ia para uma salinha e tinha meio que um roteiro. Então cada um, então você, o country manager vai gravar, o diretor do financeiro vai gravar. Então pessoas aleatórias, não era só o dono da empresa, para eles entenderem também que tinha mais gente por trás ali da empresa, né? Para humanizar a empresa para o cliente. E aí ele ia entender que todo mundo estava preocupado com ele. O diretor do financeiro estava, a gerente do marketing gravou vídeo, o atendente no call center gravou vídeo. Então todo mundo gravou vídeo e aí acho que isso começou a engajar um pouco mais o cliente. Lógico que a gente dava bônus, né? Ali em mais pontos para eles. Mas o cliente começou a responder. Porque no Reclame Aqui, para melhorar a reputação, além de você responder no prazo, o cliente tem que voltar lá e te responder e te recomendar, enfim, voltar e falar que vai voltar a fazer negócio com vocês. Não é simplesmente uma resposta. Não é simplesmente responder no prazo. Então tem todo um processo por trás. O cliente começou a voltar a responder, a recomendar a empresa. E aí a gente foi de regular para bom, depois ótimo e depois RA1000. E aí foi muito legal. E aí todo mundo ficou engajado, porque todo mundo tava com aquele mesmo propósito. A gente criou squads, né? Eu lembro que na época a gente era novo também falar de trabalhar em squads, mas a gente criou squads, cada uma com grupos multidisciplinares para trabalhar todos em prol de melhorar a experiência do cliente. E aí isso foi muito legal e deu um resultado muito bom. Acho que o RA1000 foi meio que fechar com chave de ouro todo o trabalho que a gente fez ali. E você me contando sua experiência, aliás, coisas que eu trabalho com você há um tempão e eu não sabia. Mas na minha cabeça, assim, fica cada vez mais claro que a questão de atender o cliente, a questão do customer centric, ele vai além de uma frase escrita na parede, ele vai além de ferramenta, de tecnologia, de ser uma estratégia de negócio. Ele tem que ser algo genuíno, algo construído ali desde, vamos colocar, do chão de fábrica, da pessoa entender primeiro, ouvindo diretamente do cliente, aí uma barreira, sem nenhum intermediário, você construindo isso, você vendo como outras pessoas lidam nessa linha de frente com o cliente, você trazendo isso para um mundo B2B, né? Agora nessa nova fase da sua carreira, nessa fase que você passou nessa empresa de loyalties da sua carreira, atendendo a um público B2B e que na verdade você está atendendo aos clientes, está ouvindo as dores dos clientes, do seu cliente, né? Que também é um conceito diferente e que isso vai formando um comportamento específico que é a pessoa se importar pelo cliente genuinamente. Então, na minha visão, não adianta ter processo, não adianta você ler um livro, fazer um curso. O ponto de partida é você, de fato, se importar genuinamente com o problema do seu cliente, atender bem e querer fazê-lo satisfeito. Eu acho que é aquela frase que eu acho que é clichê, mas todo mundo fala, que é se colocar no lugar do outro. É exatamente isso. Quando eu penso numa situação de um cliente, eu penso, se fosse eu gostaria de ser atendida assim, eu gostaria de demorar, sei lá, 3 semanas para receber uma resposta de uma coisa que eu pedi, que basicamente pode ser simples. Então, acho que é isso. E, falando da empresa, não é só o time que cuida de cliente diretamente está envolvido nisso, né? Não é só o time de vendas que fala mais com o cliente. Acho que é todo mundo, né? Quando fala assim, minha empresa é customer centric, mas será que é? Mas será que o financeiro pensa no cliente? Será que o pessoal que, sei lá, de operações pensa no cliente? Isso está enraizado na cultura, né? Está na cultura da empresa? Porque às vezes não, às vezes é só uma pessoa lutando sozinha para fazer o cliente ser ouvido, sabe? Para aquilo ali ser entregue para o cliente. Às vezes pode parecer que a pessoa está lutando sozinha ali se o restante da empresa não tiver com o mesmo pensamento, se isso realmente não tiver enraizado na cultura. Uma curiosidade agora, e a gente nem chegou no final da sua carreira ainda. No final não, nos dias atuais. Depois de tudo isso, hoje a Ana como cliente, como consumidora, como que é a Ana como cliente consumidora? Eu sou muito exigente. Eu sou bem exigente, porque eu sei o que dá para fazer de bom, o que não dá para fazer. Então, assim, não dá para me enganar.
sabe, as empresas falarem assim, mas isso não dá para ser feito. Dá para ser feito. Isso pode ser, não dá. Então eu vou sempre, antes de comprar, é o que eu falei aqui, eu pesquiso no Reclame Aqui, eu leio muito os comentários ali das pessoas, eu vou pouco em loja física. Ultimamente, acho que desde a pandemia, eu nem sei a última vez que eu comprei alguma coisa, acho que foi semana passada, um presente pra Olivia no shopping. Muita compra online. Porque ela passou e falou, eu quero isso. Mas geralmente eu compro tudo online. Eu posso até ver no shopping, mas depois eu vou comprar pela internet. Mas antes de comprar, eu leio um monte de comentários, eu olho no Reclame Aqui, eu pesquiso. Porque, assim, prazo de entrega, o cuidado quando eu vou receber a embalagem, sabe? Se a pessoa, sei lá, embalou de qualquer jeito, se jogou na hora de me entregar. Então eu fiquei mais exigente, porque eu tenho muito cuidado para garantir que o meu cliente seja bem atendido. Então eu espero que a minha experiência também seja boa. A sua barra tá... A minha barra tá bem alta. Tá bem alta. Empresas que a Ana gosta, ó. Pode ter uma excelente promotora, mas também uma detratora crítica e ferrenha aqui. Eu faço comentários mesmo, quando é ruim, eu vou lá e, posto foto, na hora no pós ali, né? Comprei na Amazon, aí eu não gostei da entrega, não gostei do produto, eu vou lá e falo. Porque quando as pessoas comentam, me ajuda, né? Claro. Os comentários, as avaliações que as pessoas fazem. Repercute. Né? Então, eu faço mesmo, para não ter uma experiência ruim. E para a empresa também, às vezes, se tiver interessada, né? Não cometer de novo o mesmo erro que cometeu com um cliente, pode ser com vários. Aquela história, um feedback, ainda que ruim, é um presente, né? Se você dá para que a empresa possa pegar aquilo e melhorar. Sim. Legal. Ana, então, chegamos aqui no ponto onde você atua no mercado de fidelização, loyalties, pontos, agora um atendimento B2B, 2C. Sim. Ali. Qual que é o próximo passo dessa sua jornada? Aí é a Nuveto. Aí é a Nuveto. Chegamos à Nuveto. Chegamos à Nuveto. Na verdade era Max, né? Quando eu cheguei aqui, eu era uma equipe na época da Max. Uhum. E aí lá atrás, quando o Saibro criou, eu trabalhei com o Saibro numa empresa antes. Uhum. E aí quando ele estava com o plano de criar a Max, e aí lá atrás era uma ideia de uma monitoria tradicional, né? Não sei se você sabe a história toda de como foi criada lá a Max no passado. Talvez eu saiba, mas o pessoal aqui não sabe. Basicamente, o Saibro fez uma parceria com um call center, e a ideia dele era ter uma empresa para fazer monitoria tradicional. E aí quando ele foi abordar as empresas, ele recebeu muitos nãos. E a gente estava falando de 8, 9 anos lá atrás. As empresas estavam falando, não, monitoria tradicional a gente não quer, a gente quer monitoria automatizada, a gente quer alguma ferramenta que já traga isso pronto, eu não quero o tradicional mais. E aí ele deu um passo para trás e falou, bom, então eu tenho que começar a buscar alguns parceiros tecnológicos, porque ele tinha a expertise de monitoria tradicional, ele sabia como fazer. E aí ele começou a buscar alguns parceiros no mercado, tinha uma outra empresa que não deu muito certo, a gente começou a testar um Speech Analytics lá e não funcionou, e aí ele encontrou a Nuveto. Não sei como que foi esse encontro, mas quando eu comecei a trabalhar, de fato, na Max, ele já era parceiro da Nuveto, pra gente usar o Speech Analytics lá atrás que a Nuveto tinha. Uhum. E aí começou assim, a gente começou a fazer alguns testes, né, algumas POCs, eu ainda sem saber nada, porque eu sabia de consultoria, sabia de monitoria, mas a tecnologia era nova. Estava vindo o mundo da tecnologia na sua vida. Primeira vez que eu vi aquilo ali, aí começou a falar Speech Analytics, eu falei, o que é Speech Analytics, gente? Aí me falaram, ele transcreve o áudio, eu fiquei, uau! Eu tinha monitor para fazer isso, para ficar ouvindo, escrevendo ali o que o cliente falou. Que mágica é essa que agora eu tenho tudo automático? Então foi assim, a gente começou assim, pequeno, né? Tinha só alguns clientes que o Saibro conhecia muita gente lá, então abriu algumas portas, a gente fez algumas POCs, enfim. E aí foi assim que eu comecei aqui, né? E aí fiquei na Nuveto. E um recorte aqui, essa é uma das principais especialistas de Speech Analytics que eu já conheci. Eu trabalho bastante tempo no mercado. E só foi nesse momento da sua vida que você teve contato com... Exato. Mas foi muito interessante, porque assim, quando eu vi a ferramenta, eu vi que ela fazia o que eu fazia antes, com gente, né? É que eu falei lá, quando a gente começou aquela consultoria no passado, que era muito disruptiva para a época, eu falei, nossa, que legal, eu vou fazer isso agora, mas de um jeito muito melhor. Potencializar. E o que eu fazia, sei lá, 100 avaliações, com 5 monitores,
A gente avalia, sei lá, 300 mil ligações. BTG a gente avaliou 10 mil horas, né, no mês. Então, assim, imagina, é um volume muito, muito grande comparado ao que eu fazia. Então, o volume, nem sei nem que número que foi, porque não foi nem triplicou, foi, sei lá, centuplicou o número de ligações que são possíveis de analisar e de possibilidades de análise que dá pra gente fazer também, porque a gente ficava muito limitado, né? Era ficar pensando que tipo de pergunta que eu vou fazer para o monitor pensar como entender isso. Hoje não, a gente fala ali para a máquina e ela se vira e analisa o que eu quero. Então, aí foi assim que eu cheguei aqui, e a princípio era para fazer monitoria tradicional, cuidar de um time, e depois para pilotar uma ferramenta que era nova para todo mundo, né? Que hoje hoje fala de Speech Analytics, tá bom, eu já sei o que eu tenho que fazer. Sim. É bem mais tranquilo. Já está no sangue, né? Mas na época era bem novo. A tecnologia, né? O que fazer, não. Uhum. Mas a tecnologia foi bem legal. Foi uma facilidade, assim, que eu fico pensando, nossa, se eu tivesse isso aquela época lá, 10 anos atrás, eu falava, nossa, minha vida teria sido muito mais fácil. Muito mais simples. Mas foi isso. Ô, Ana, e considerando toda a sua experiência na sua carreira, se você tivesse que elencar ali os 3 pontos principais para uma empresa, uma marca, atender bem aos seus clientes, quais seriam? Eu acho que o primeiro é ouvir o cliente. Acho que desde quando eu trabalhei lá, né, no call center, aos 18, depois 19, como supervisora, a gente tem muita dificuldade em ouvir, a gente tem muita pressa em resolver, mas a gente faz pouco o exercício de entender o que o cliente está pedindo. Então, lá mesmo quando eu estava no call center, o cliente falava assim, não, mas eu não quero uma segunda linha, eu posso puxar uma extensão. Eu falei, não, mas você pode colocar esse telefone na cozinha. O cliente estava me falando que não precisava daquilo. E eu estava ali insistindo. E aí, na supervisão, a mesma coisa. A gente, às vezes, tinha problema, a pessoa estava falando comigo, mas eu tinha tanta coisa para fazer que eu não estava ouvindo. Eu escutava, mas eu não ouvia. Então, acho que as empresas, o ponto 1 é ouvir. Quando a gente ouve, a gente consegue entender e propor soluções melhores. 2 e 3, tô pensando. Acho que 2, talvez ter as pessoas certas, né, para fazer ali o que você precisa ser feito. Tem uma frase que o Dirceu sempre fala aqui, e aí o Dirceu é um dos nossos diretores, para quem escutar o nosso podcast. Exato. O Dirceu sempre fala que o importante na empresa é você ter as pessoas certas no lugar certo. Às vezes a pessoa é muito boa, mas ela está no lugar errado, ela não vai performar tão bem ali. Então, eu acho que para as empresas, né, para atender bem, você precisa ter as pessoas certas. E 3, acho perfil, tem que com o perfil, exato. Tem que gostar de clientes, tem que gostar de gente, tem que ser proativo, né? Porque eu vejo muita gente que às vezes é boa, mas ela fica esperando ser mandada, né? Sim. Fica ali sentada esperando alguma coisa acontecer. E não vai acontecer se a gente não sair do lugar, se a gente não se propuser a fazer alguma coisa diferente. Se eu penso, né, no meu eu lá de 18 anos, se eu tivesse continuado sentada na minha PA e não tivesse escutado a minha supervisora, talvez eu estivesse lá até hoje. Porque eu conheço gente que até hoje trabalha. Na minha época atendia e até hoje atende. Então, né, você tem que querer fazer alguma coisa diferente. E 3, né, acho que eu não posso deixar de falar de tecnologia, que é o que a gente faz aqui. Acho que usar a tecnologia ao nosso favor. Porque hoje em dia é impossível, eu acho, que as empresas atenderem bem se elas não tiverem boas tecnologias também. Então, eu acho que é ouvir, ter a pessoa certa no lugar certo ali, com o perfil, e usar as tecnologias também certas, né, para atender bem o cliente. Perfeitamente. Pessoal, anotaram aí? Essa dica vale ouro, viu? Sim. Aninha, a gente está chegando aqui na reta final da nossa edição de hoje. E para a gente fazer uma reflexão final, hoje se fala muito, você comentou do impacto da tecnologia, quão importante a tecnologia para conseguir fazer esse atendimento aos clientes cada vez mais exigentes, cada vez com mais poder, né? E a gente vem passando aí por uma transformação de mundo. Você comentou, quando no início do seu trabalho, você vendia linhas telefônicas residenciais. Poxa, olha como que era o mundo naquela época, né? Aí depois a gente tem a parte da internet e o mundo muda, novas profissões surgem, o poder do cliente muda e de repente você estava numa empresa que vendia, provavelmente usando a internet,
fidelização, Sim. ali créditos, pontuações, trocas por produtos, compra na web, etc. E agora a gente está passando, talvez seja uma nova revolução industrial com a inteligência artificial, que tem muita discussão sobre isso, mas a gente tem certeza que, assim como o mundo antes da internet era um e o mundo depois da internet é outro, o mundo pós-inteligência artificial generativa, ele vai ser completamente diferente. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas ele vai ser completamente diferente. Na sua opinião, como é que vai ser impactada a experiência do cliente? Quão importante vai ser a experiência do cliente? Qual que vai ser o poder que o cliente passa a ter nesse mundo novo? Todo conectado, onde ele tem a informação ainda mais rápido, onde ele consegue fazer muita coisa sozinho com inteligência artificial, onde o nível de exigência dele passa a ser muito maior, porque ele tem muito acesso rápido e fácil a muito conteúdo. Como é que você acha que vai ser a relação dos clientes com as empresas nesse novo mundo que a gente está seguindo? Eu acho que a gente vai ter o cliente sendo mais protagonista do que ele já é. Hoje a gente fala de, vamos colocar o cliente no centro. Agora o cliente já está se colocando sozinho, né? Eu acho que essa IA tá dando, a tecnologia, de uma maneira geral, está dando esse poder para o cliente. Ele não vai mais precisar ser colocado, ele é o centro. Porque ele tem autonomia para escolher o que ele quer, é o que você falou, ele vai conseguir fazer coisas sozinho. Então é muito mais rápido eu escolher entre a empresa A e a empresa B, para eu comprar alguma coisa, para eu fazer para eu comprar, para eu usar um serviço, para eu ir a algum lugar. Então eu acho que o cliente, ele está se colocando no centro. Então essa relação as empresas vão ter que fazer esse movimento para como elas vão agradar esse cliente, e o cliente vai tá ali, né? Eu tô aqui, então meio que eu mando, eu sou o centro de fato, eu escolho. Então acho que o desafio das empresas vai ser meio que antecipar essa necessidade do cliente e para passar na frente para ganhar ali de um outro, né, competidor deles, vai ter que entender melhor o perfil do cliente dele. Cada vez mais a gente fala disso, né, de entender a jornada do cliente, entender o perfil do cliente. A gente fala disso há anos, mas eu acho que agora é o momento que quem não entende já está para trás, já ficou para trás. Então eu acho que agora com a IA o cliente se colocou no centro e as empresas vão ter que correr para chegar ali, né, para encontrar o cliente e conseguir atender as expectativas dele. Perfeito. E para a gente fechar, eu não poderia deixar de trazer um tema polêmico aqui. Afinal de contas, na sua opinião, a IA, o agente virtual, ele vai conseguir, de uma forma autônoma, atender o cliente com qualidade? Eu acredito que vai. Eu acredito que dependendo da atividade vai. Eu estava assistindo não lembro se eu estava assistindo um podcast, ou se foi alguma coisa que eu li, mas a pessoa estava falando que a IA, ela substitui tarefas e não trabalho. Então ele estava falando em inglês, né? Ele falou que a IA faz tasks, não jobs. Então, dependendo da task, dependendo da tarefa, eu acho que é perfeitamente possível que ela substitua. Não o trabalho todo, né? Acho que ainda vai precisar de alguém ali, não vou tirar totalmente as pessoas, né? Vai ter que ter alguém atrás para treinar a IA, para ensinar. Mas eu acho que é totalmente possível que a gente tenha um atendimento 100% autônomo ali com a IA, dependendo da tarefa que ela tiver que executar. E o que você vê hoje no mercado que já é realidade nesse sentido e o que ainda é um hype? Eu vejo, inclusive aqui dentro da Nuveta, a gente tem hoje, né, o Dialoge já faz boa parte disso, desse atendimento de tarefas, né, autônomas. A gente já consegue trazer ali informações de responder perguntas, automatizar algum serviço de boleto, pagamento de fatura, alguma coisa, tarefas que são simples, a gente já vê isso acontecendo. Agora, eu vejo muita pessoa falar que a IA vai tomar o lugar do ser humano, eu não acho que vai. Né? Então, nesse podcast que eu escutei, inclusive o cara estava falando que a gente tem que se tornar cada vez mais valioso, a gente, Sim. ser humano. Então, a gente ter cada vez mais se capacitar para as nossas tarefas não serem substituídas, né? Porque o nosso trabalho como um todo, acho que se a gente for bom no que a gente faz, não vai. Então, eu acho que o hype é isso, de falar, vai substituir todo mundo por IA, não vai.
Mas se você não fizer bem o seu trabalho, talvez a sua tarefa que não é bem feita vai ser, de fato. Já tem IA fazendo melhor a sua tarefa do que você. Perfeito, perfeito. Aninha, pô, adorei o nosso papo. Também, gostei Muito bom, bastante. gostei bastante. Espero que a galera tenha gostado também, tenho certeza que sim. Legal. E, pessoal, terminamos mais uma sessão aqui do CX Talks. Fiquem ligados para os próximos e até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada.